Well, good morning to you. Bom dia para vocês. It is an honor to be with you today. É uma honra estar aqui com vocês hoje. My daughter Anna and I have been treated so well, A minha filha Ana e eu estamos sendo tão bem tratados and we are very grateful. e nós estamos muito gratos. This is my second time to Brazil. Essa é a minha segunda vez aqui no Brasil. It is a beautiful country, É um país muito lindo. and I will admit you have amazing food. E eu tenho que admitir que vocês têm uma comida muito maravilhosa também. So it has been good. Então tem sido muito bom. Can we start off this morning Podemos começar essa manhã by doing an exercise I learned to do? fazendo um exercício que eu aprendi a fazer. When I go into a worship service, Quando eu vou a um culto de adoração, I try to set aside anything I don't need to be thinking about. eu tento colocar de lado todas as coisas que eu não preciso estar pensando sobre naquele momento. What I'm going to have for lunch, Aquilo que eu vou comer no almoço. my favorite sports team, Meu time de futebol favorito. even problems I may have at home. E até mesmo os problemas que eu tenho em casa me esperando. I set all of that aside Eu coloco tudo isso de lado. and I say, Lord, help me hear what you want to say to E eu me. digo, Senhor, me ajuda a ouvir aquilo que o Senhor quer que eu ouça hoje. And then I say, Lord, speak. E eu falo, Senhor, fale. When I am open to what he has to say, Quando eu estou aberto àquilo que Ele tem a me dizer, I hear so much more. eu escuto muito mais. That's something I've had to practice myself, E isso é algo que eu tive que colocar em prática. because the enemy wants to distract, Porque o inimigo quer distrair, deceive, enganar and divide. e dividir. Let's not let him do that Não today. vamos deixar ele fazer isso May hoje. Jesus be glorified. Que o Senhor Jesus seja glorificado. Yeah. Amém. I want to tell you a story. Quero contar para vocês uma história. I am the middle of 3 brothers. Eu sou o filho do meio de 3 irmãos. My older brother is Shannon. Meu irmão mais velho se chama Shannon. My younger brother is Stephen. O meu irmão mais novo se chama Steven. My father was a minister. Meu pai, ele era um pastor, um ministro, né? My mother was a school teacher. E a minha mãe era uma professora, né, da escola. We did not have much money, Nós não crescemos com muito dinheiro, nós não tínhamos muito dinheiro. but my parents loved the Lord. Mas meus pais amavam o Senhor. For most of my childhood, we did not even have a television. E, na verdade, por a maior parte da minha infância, nós não tivemos nenhuma televisão. Once in a while, they would take us to see a family movie. E de vez em quando, eles levavam a gente para ver um filme no cinema. Era tão apertado que era mesmo de vez em quando. I remember looking at the screen, E eu lembro que eu olhava para a tela and I said, one day I want to make movies. e eu falava para mim mesmo, um dia eu quero fazer filmes para a tela. I told my parents, E eu falei para os meus pais, I want to grow up to be a filmmaker. eu quero crescer para ser um cineasta, um produtor de filme. But most of the movies out of Hollywood are not good. E a maioria dos filmes de Hollywood não era muito bom. They do not lift up the name of Jesus. Eles não engrandeciam o nome do Senhor. So my parents said, choose something else. E meus pais falaram para mim, escolhe outra coisa. But I wanted to make movies. Mas eu queria fazer filmes. In the mid-1980s, E ali por volta, na metade dos anos 80, we bought a video camera. a gente comprou uma câmera de vídeo, né? Uma It wa- câmera It fotográfica. was like a suitcase on your Só shoulder. que ela era muito grande, era como se fosse uma mala no seu ombro. My brothers and I went around our neighborhood making videos. E eu e os meus irmãos, a gente percorria o bairro fazendo vídeos, né? Aleatórios. All of them had the same plot. E todos os vídeos tinham o mesmo roteiro, a mesma história. There was an argument, Era uma briga, a chase, uma perseguição, then a big fight at the e end. aí uma grande briga no final de novo. And we loved it. E a gente amava fazer isso. But our parents said, Lord, would you speak to the heart of our sons? Mas nossos pais estavam olhando e orando, falando, Senhor, fala com o coração dos nossos filhos. In high school, the Lord got a hold of our hearts. E no ensino médio, o Senhor realmente alcançou o nosso coração. And we surrendered our lives to the Lord. E a gente entregou nossa vida para Jesus.
So I said, Lord, I will make Christian movies. E aí eu falei, Senhor, eu vou fazer filmes cristãos, então. But my version of that was different. Mas a minha versão disso era bem diferente. I wanted to make Christian Star Wars. Eu queria fazer a versão cristã de Star Wars. Or Christian Mission Impossible. Ou então fazer a versão cristã do Missão Impossível. Christian James Bond. Fazer a versão cristã do James Bond, né, do 007. I wanted to do Hollywood movies and sprinkle Jesus on at the end. Eu queria fazer filmes de Hollywood e meio que colocar Jesus assim como um granulado no fim. In college, I studied to do this. E eu fui para a faculdade para estudar isso. After college, I said, God, I'm ready. E depois da faculdade eu falei, Deus, estou pronto. And God said, you are not. E Deus falou, você não está. He would not open a door for me to make movies. Ele não abria uma porta para mim fazer filmes, né? Não estava abrindo uma He porta. made me wait 10 more years. Ele me fez esperar 10 anos. Because he said, Alex, you need to chase me more than movies. E Deus falou para ele, Alex, você precisa buscar mais a mim do que buscar fazer filmes. I realized my heart was not ready. E eu percebi então que o meu coração não estava pronto. I wanted glory as a filmmaker Eu queria a glória de um produtor, de um cineasta. instead of making movies that brought the Lord glory. E eu queria isso ao invés de fazer filmes que na verdade trouxessem glória ao Senhor, a Deus. I ended up going into ministry Então eu consegui minha vida para o ministério, né? as a youth pastor. Como um pastor de jovens e adolescentes. One day I'm sitting in my office E um dia eu estou sentado no meu escritório and I realized e eu percebi, I don't have any connections to people that make movies. eu não tinha nenhuma conexão com pessoas que fazem filmes da indústria. I will never do this. Eu nunca vou fazer isso. So I died to it. Então eu meio que morri para isso, né? Matei esse sonho. I said, Lord, would you take this dream away from me? Eu falei, Senhor, pega esse sonho, tira esse sonho de mim. I said, if you want me to do ministry, I will do ministry. E se o Senhor quer que eu sirva no ministério e faça o ministério, eu vou fazer isso, vou seguir isso. And I learned something. E aí eu aprendi algo. Sometimes God will allow your dream to die Muitas das vezes Deus vai permitir que o seu sonho morra, so he can resurrect para it que ele his way. possa ressurgir esse sonho, reviver esse sonho do jeito dele. He's very good at resurrecting dead things. Ele é muito bom em ressurgir, fazer coisas mortas virem à vida novamente. He can resurrect a dead marriage. Ele pode trazer à vida novamente um casamento que estava morto. He can resurrect a dead relationship. Ele pode fazer isso com um relacionamento que estava morto e fazer reviver de novo. He can resurrect hope. Ele pode fazer a esperança que estava morta também reviver. When we die to our way Mas quando a gente morre pro nosso jeito, pra nossa vontade, and seek his glory. e aí a gente busca a glória dele. In 2002, I got a job in Albany, Georgia. E então em 2002 eu consegui um emprego numa cidade que chama Albany, no estado da Geórgia, A church called Sherwood. numa igreja que chama Sherwood. I talked to the pastor. Falei com o pastor dessa igreja. I said, what if we made a movie for the community? E, pastor, o que o senhor acha da gente fazer um filme para a comunidade? He said, I'll think about it. E o pastor falou assim, vou pensar. He said, do you know how to make a feature film? E ele perguntou, você sabe como fazer um filme de verdade? Um filme que vai para o cinema, né? And I had to admit that I wanted to, but I did not know how. E eu tive que admitir para o meu pastor que eu queria fazer, mas que eu não sabia fazer. He said, you go pray, Alex. E ele falou, então vai orar, Alex. He said, if the Lord is in it, we will do it. E se o Senhor estiver nisso, a gente vai fazer. But the Lord has to guide you. Mas o Senhor tem que te guiar. I went to my office Então eu fui para o meu escritório. and I tried to tell God what to do. E eu tentei falar para Deus o que Deus tinha que fazer. I said, God, I want to make a movie with a lot of action, E eu falei, Deus, eu quero fazer um filme com muitas cenas de ação. chase scenes, Perseguições, né, de polícia, de carro. big explosions, Explosões grandes. and then someone gets saved. E aí alguém vai ser salvo. And God was quiet. E Deus ficou em silêncio. I said, God, would you do this? E eu falava, Deus, você vai fazer isso? Vamos fazer isso.
And Faça isso. he said no. E Deus falava, não. He said, I will show you, Deus falou para mim, eu vou te mostrar. and you obey. E você vai obedecer. I said, okay. Eu falei, tá bom, ok. I said, God, what do you want me to do? E aí eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? He turned my heart toward lordship, E o Senhor trouxe o meu coração ao senhorio dele. and I wrote a script called Flywheel. E eu escrevi um roteiro chamado Flywheel. Qual que é o nome em português? O Flywheel. O primeiro filme dele, A Virada. Eu escrevi o roteiro da Virada. It's about a used car salesman. Que é sobre a história de um vendedor de carros usado. I said, God, are you sure? E eu falei, Deus, é isso mesmo? Um vendedor de carros usado? This is not exciting for me. Isso não é legal, isso não é, tipo, animador. Eu não fico animado com isso. He kept saying, trust me, Alex. E o Senhor continuava falando, Alex, confia em mim. So I write the script Então eu escrevi o roteiro about a used car salesman sobre um vendedor de carros usado who turns his company to the Lord. que entrega a companhia dele para o Senhor, o seu negócio para o Senhor. He starts off losing business, E aí começa a perder negócios, perder vendas. and then the Lord resurrects his business. E aí o Senhor faz ressurgir o negócio dele, né? Faz reviver o negócio dele. When the salesman honors the Lord. Quando esse vendedor começa a honrar o Senhor. I asked church members if they would help me. E aí eu perguntei aos membros da minha igreja se eles iriam me ajudar. Some said yes and others said no. Alguns disseram sim, outros falaram não. We started making the movie, E aí a gente começou a fazer o filme. and I realized how hard it is to make a feature film. E aí eu percebi o quão difícil era fazer um filme de longa-metragem, um filme de verdade. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo para vocês. On Friday, we were filming a conversation. Na sexta-feira a gente estava filmando uma conversa, né? Uma cena que era uma conversa. In the office of this used car lot. No escritório desse local de vendas de carro, né? No escritório do negócio do carro. As we were filming the conversation, E aí, enquanto a gente filmava essa conversa acontecendo, né? Nesse escritório de carros, one angle at a time, um ângulo a cada vez, né? Então, eles filmavam um ângulo aqui e outro ali. the sun is going down. O sol está se pondo, né? Então, o sol estava se pondo. Halfway through the scene, Aí, na metade da cena, I said, it's getting too dark. eu falei, nossa, tá ficando muito escuro. We will film the rest of this scene on Monday. Vamos filmar o restante dessa cena na segunda-feira, porque vai estar mais claro, né? So I sent everybody home. Então, eu mandei todo mundo para casa. On Monday, when my actors came back, E aí, na segunda, quando os meus atores retornaram, they're wearing different clothes. eles estavam com as roupas diferentes, estavam usando roupas diferentes da cena de sexta-feira. I said, what are you doing? E eu falei, gente, o que vocês estão fazendo? Your clothes cannot change halfway through a scene. As roupas de vocês não podem mudar assim na metade da cena. And then I noticed E aí eu percebi, one of them got a haircut over the weekend. um outro tinha cortado o cabelo durante o fim de semana. I said, what did you do that E aí eu for? falei, por que você fez isso? He said, I did not even think about E the ele, movie. nossa, eu nem pensei sobre o filme, nem passou na minha cabeça. So in my first movie, Então, no meu primeiro filme, there is a scene where his hair goes whoop. então tem uma cena que o cabelo dele faz assim, na virada. So I said, we have to do better at making this movie. E aí eu falei, nossa, a gente precisa melhorar nesse negócio de fazer filme. There is 1,000 things you have to piece together. São milhares de coisas que você tem que colocar junto e montar junto. When I finished filming Flywheel E quando a gente terminou de filmar A Virada, and I was editing it together, eu estava editando o filme, né, colocando o filme em um só corte, né? I was not impressed. Eu não fiquei impressionado. I said, this did not turn out like I thought. Esse filme não tá do jeito que eu queria, do jeito que eu pensei. My brother walks in my office. Meu irmão entrou no meu escritório He says, what is wrong? e aí ele perguntou o que tá errado com I said, I isso. don't want anybody to see this movie. Eu falei, eu não quero que ninguém veja esse filme. He said, Alex, did you ask the Lord what to do? E aí ele me perguntou, Alex, você perguntou para o Senhor o que é para você fazer? I said, yes. E eu falei, sim. And I did what he told me to do. E aí eu fiz o que ele me mandou fazer. But I don't like it. Mas eu não gosto. And my brother said, if God helped you E aí o meu irmão me disse, mas se Deus te ajudou and opened the door for you to do this, e abriu a porta para você fazer isso, you need to give it to him. você precisa entregar para Ele.
So I did. Então eu fiz isso. We went to our one theater in our town. E aí a gente foi para aquele único cinema na nossa cidade, para um cinema na nossa cidade. I asked to talk to the manager. E aí eu cheguei nesse cinema, né, e pedi para falar com o gerente desse cinema. I said, "We have our movie on DVD. Can we show it on one of your screens?" E aí eu falei, olha, eu tenho o nosso filme aqui com DVD, mas será que a gente pode mostrar na sua tela? He said, "We don't show movies on DVD." E aí ele falou, a gente não mostra, a gente não exibe filme em DVD. He said, "You made this movie down the street. Você literalmente fez esse filme ali no fim da rua, ali na esquina. We show movies from Hollywood." A gente mostra filmes, a gente só exibe filmes de Hollywood. My brother and I said, "Would you ask your home office if we can show it?" E aí o meu irmão estava comigo, e a gente perguntou para ele, mas será que você pode perguntar para o seu chefe, né, para sua empresa, na sua empresa mãe, assim, se a gente pode mostrar esse filme, por favor? He said, "Yes, but I already know what they're going to say." Ele falou, sim, posso perguntar, mas eu já sei a resposta deles. My brother and I went back to our church office and prayed. E aí eu e meu irmão, nós retornamos ao nosso escritório lá na igreja, a gente começou a orar. We said, "God, would you give us favor? E aí a gente falou, Senhor Deus, será que o Senhor pode nos dar favor? Only you can open doors that we cannot open." Só o Senhor pode abrir portas que a gente não pode abrir. The next day, the manager called. E aí no dia seguinte esse gerente ligou. He said, "I don't understand this. Eu não entendi isso, não estou entendendo isso. My boss said to give you 1 week, Meu chefe falou para te dar uma semana. and we will split the tickets 50%, 50%. E a gente vai dividir o ingresso metade metade. So we took our DVD player to our movie theater E aí a gente levou o nosso DVD para um teatro, para o cinema, né, para uma sala de cinema. and hooked it up to their projector. E aí a gente que teve que ajeitar lá no projetor do cinema deles. But then I realized I don't know how to promote this movie. Mas aí eu percebi, nossa, eu não sei nem como promover esse filme, como divulgar esse filme. No one in our town knew about it. E ninguém na nossa cidade sabia desse filme. I said, "God, what do I do? E aí eu perguntei, Deus, o que eu faço? I have no money Eu não tenho nenhum dinheiro to promote this movie." para promover isso, para divulgar isso. We prayed again, E aí a gente orou de novo. and there was a knock on my door. E aí alguém bateu na minha porta. The local news station said, "Did you make a movie in our theater?" E aí era a emissora local que chegou e perguntou, é verdade que você fez um filme no nosso cinema local aqui na nossa cidade? We said yes, and they started doing news stories about it. E aí a gente falou sim, e aí eles começaram a fazer reportagens sobre aquele filme lá na emissora local da cidade. Soon everybody in town was talking. E aí, rapidamente, todo mundo na cidade já estava falando do filme. When the movie came out, it started selling out the showtimes. E aí, quando o filme estreou, cada sessão esgotou os ingressos, começou a esgotar os ingressos. And we were shocked. E a gente ficou chocado. Where did all these people come from? De onde todas essas pessoas estão vindo? They were excited that a movie was filmed in their town. Eles estavam felizes e animados porque um filme tinha sido filmado na cidade deles. But what shocked us even more, Mas o que chocou a gente ainda mais, people started coming to our church, as pessoas começaram a vir para a nossa igreja. saying, "I went to see your movie. Eu assisti o filme As I watched it, e enquanto eu assistia, I saw a version of myself on the screen." eu comecei a ver uma versão de mim mesmo na tela. That's how I run my business. Era daquele jeito que eu fazia meus negócios. That's how my marriage is. Era daquele jeito que meu casamento está. That's what kind of father I am. É aquele tipo de pai que eu sou. I don't like it. Eu não gosto. I need God. Eu preciso de Deus. So many people made a decision for Christ. Tantas pessoas fizeram a decisão por Jesus, aceitaram Jesus. We were looking at each other going, "What do we do?" E aí a gente se olhava assim, tipo, o que a gente faz? The theater manager called. E aí o gerente do cinema nos ligou de novo. He said, "We're keeping your movie 6 more weeks." A gente vai manter o seu filme por 6 semanas a mais. Yeah. So we started selling the DVD, E aí a gente começou a vender o DVD. and we sold 1.3 million copies. E a gente vendeu 1,3 milhões de cópias desse Yes. DVD. Yes.
It went all over America. Foi por todo o país, foi por todos os Estados Unidos. When I read the story of the boy with 5 loaves and 2 fish, Quando eu leio a história daquele menino com 5 pães e 2 peixinhos, I know a little bit of what he feels like. e hoje eu sei um pouco do que aquele menino sentia. Our movie was small, O nosso filme era pequeno, muito pequeno. but when you give it to the Lord Mas quando a gente entregou, quando você entrega para o Senhor and you die to e yourself, você morre para você mesmo, he will do miracles. Ele vai fazer milagres. Yeah. We started praying again, E aí a gente começou a orar de novo. and the Lord led us to make a movie called Facing the Giants. E aí o Senhor nos levou a fazer um filme que chama Desafiando os Gigantes. We got a phone call at our church. E aí a gente recebeu uma ligação na nossa igreja. Sony wanted to put the movie in theaters. A empresa Sony, né, do estúdio, queria colocar um grande estúdio de Hollywood queria colocar esse filme nos cinemas. And we were shocked. E a gente ficou chocado. So they put it in theaters in 2006. E aí eles colocaram nos cinemas, né, ali em 2006. And then in countries around the world. E em alguns países ao redor do mundo também. That movie had a small budget E aquele filme tinha um orçamento muito pequeno. A gente fez ele com um orçamento muito and pequeno. was made by church members. E foi feito pelos membros da nossa igreja. But God did more than we could ever ask or imagine. Mas Deus fez muito mais daquilo que a gente pediu ou imaginou. And we learned, do not jump ahead of God. E a gente aprendeu que a gente não deve pular na frente de Deus, se adiantar. Do not lag behind him. Também não é para ficar para trás e ficar meio que enrolando atrás dele. Track with him. Sempre ande, sempre corra com o Senhor do seu lado, ao lado Yes. dele. So we had to stay in prayer constantly. Então a gente ficou e tivemos que ficar em constante oração. And the Lord said, every time you die to yourself E o Senhor falou comigo que toda vez que eu morresse para mim mesmo and honor me, e honrasse a Ele, he says, I will use this. Ele disse, eu vou usar isso. And it is hard to die to yourself. Mas é difícil morrer para você mesmo. We started praying again. E aí a gente começou a orar de novo. And the Lord turned our hearts toward marriage. E aí o Senhor trouxe o nosso coração para o casamento. So we made the movie Fireproof. E aí a gente fez o filme A Prova de Fogo. We did not think it would work. E a gente não achou que ia funcionar. There's no football. Não tinha futebol americano no filme. There's no fight scenes. Não tinha uma cena de briga. But the Lord said, give it to me. E aí o Senhor falou, me entrega. And Só me entrega. It did even better than our first 2 movies. E esse filme ainda performou muito melhor do que os 2 primeiros nas salas de cinema lá. Men were emailing us, Os homens estavam nos mandando e-mails. saying, I repented of the husband I was to my wife. Eu me arrependi, eu estou arrependido do tipo de marido que eu era para minha esposa. I want to love my wife the way you love me. E eu quero amar a minha esposa do jeito que Jesus me ama. We saw God do miracles A gente viu Deus fazer milagres. and stop divorces. E encerrar divórcios, parar com divórcios. And we were amazed. E nós estávamos impressionados, maravilhados. We prayed again, E aí a gente orou de novo. and we made the movie Courageous. A gente fez o filme Corajosos. Every time we make a movie, E toda vez que a gente faz um filme, the Lord works on us too. o Senhor trabalha na gente também. The kind of fathers we are, O tipo de pais que nós somos. the kind of husbands we are. O tipo de maridos que nós somos. So we're growing as well. Nós também crescemos junto com esse filme. Courageous did very well around the world. Corajosos foi muito bem, foi um filme que performou muito bem ao redor do mundo. We were getting so many people responding. E a gente estava tendo tanta gente respondendo. We had to hire 3 more people at our church just to answer emails and phone calls. A gente teve que contratar 3 pessoas exclusivas na nossa igreja só para responder e-mail e atender os telefones. So then the Lord scared me. E aí o Senhor me assustou. He woke me up in the middle of the night. Ele me acordou no meio da noite. I saw an old lady praying in a closet. Eu via uma senhora orando dentro do armário, no armário dela. And then teaching a young wife to do the same. E aí ensinava uma esposa jovem, uma mulher jovem a fazer o mesmo. And to fight your battles in prayer first. Para lutar as suas batalhas em oração primeiro. I woke up and I said, that's not a movie. Aí eu acordei e falei, isso não é um filme.
My brother and I prayed again, God, what do you want us to do next? E aí a gente orou de novo e falou, Deus, o que o Senhor quer que a gente faça agora, de verdade? Again, God shows me an old lady praying in a closet E aí, de novo, Deus me mostrou uma senhora orando num armário. and then teaching another woman to do the same thing. E ensinando outra mulher a fazer o mesmo. I said, that's not a movie. E eu falei, Deus, isso não é um filme. Who wants to go see an old lady pray in a closet in a movie? Quem que vai querer ir no cinema ver uma senhora orar num armário? It's a small space. É um lugar pequeno, apertado. It's not exciting. Não é legal, não me deixa animado com esse filme. I said, God, what do you want us to do? E aí eu falei, Deus, o que o Senhor quer que a gente faça? He said, I've already told you. E Deus falou, eu já te disse. I said, God, this is not a movie. E eu falei, Deus, isso não é um filme. And I had a hard time. E eu tive um tempo, eu fiquei eu fiquei em conflito, porque não era um filme. I said, this movie idea will not work. E eu falei, Deus, essa ideia de filme não vai funcionar. Sony said, do you have a new movie idea? E aí a Sony, né, me ligou e falou, Alex, você tem uma nova ideia de filme? I said, not yet. Aí eu falei, ainda não. And the Lord kept saying, follow me. E o Senhor continuou dizendo, Alex, me siga, me siga. So finally, my brother and I said, okay, Lord. E aí, finalmente, eu e meu irmão, a gente concordou e falou, ok, Deus. We will make this movie War Room, A gente vai fazer esse filme, Quarto de Guerra, even if it does not work. mesmo que não funcione. So we called Priscilla Shire. Então, a gente ligou para Priscilla Shire, que é a atriz do filme. We said, would you be in this movie? Será que você participa desse filme com a gente? She says, okay, but I'm not an actress. Aí ela falou, ok, mas eu não sou uma atriz. But we said, we're going to pray together. E aí a gente falou para ela, nós vamos orar juntos. She said, is this going to work? E aí ela falou, será que isso vai funcionar, Alex? We said, I don't know. E aí a gente falou, eu e meu irmão falamos, eu não sei. So we made the movie War Room. E aí a gente fez o filme Quarto de Guerra. We dedicated it to the Lord. Entregamos para o Senhor. Sony said, this will be the first failure and not work. E aí a Sony nos falou, olha, esse vai ser o seu primeiro fracasso, não vai funcionar. All we could do was trust the E Lord. tudo que a gente podia fazer era confiar no Senhor. When the movie came out, Quando o filme foi lançado, it went to #1 foi o número 1 no país. and shocked us. E chocou a gente. Every time we make a movie, God stretches me. E toda vez que a gente faz um filme, o Senhor me estica. He teaches me how to trust him deeper. Ele me ensina a confiar nele de maneira profunda. And it is not easy, E não é fácil, but it is good for me. mas é bom para mim. When you give your heart to the Lord, Quando você entrega o seu coração para o Senhor, when you obey him, quando você obedece a Ele, he will stretch you. Ele vai te esticar. And sometimes it will be hard. E muitas das vezes vai ser muito difícil. But he can do more than you ask or imagine. Mas Ele pode fazer mais do que você pede, daquilo que você imagina. Sometimes God will allow your dreams to die Às vezes Ele vai permitir que os seus sonhos morram, so he can resurrect them para his que Ele way. possa fazer viver de novo, mas do jeito dele. And we have learned, lay the groundwork in prayer first. E a gente aprendeu que é preciso fazer o fundamento do trabalho em oração primeiro. Give all your ideas to him. Entregar todas as suas ideias para o Senhor. If he gives them back, do them. E se Ele te devolver essas ideias, faça. If he takes them away, he has something better. Se Ele realmente tirar elas de você, é porque Ele tem algo melhor. We've started praying again. E a gente começou a orar de novo. This time the Lord turned our hearts toward discipleship. E aí, dessa vez, o Senhor trouxe o nosso coração para o discipulado. My brothers and I have been praying. E meus irmãos e eu estávamos orando. 2 years ago, he pointed out Luke 9:23. 2 anos atrás, ele nos mostrou Lucas 9:23. Where Jesus says, Que Jesus fala: whoever wants to be my disciple quem quer ser meu discípulo must deny himself, deve negar-se a si mesmo, take up his cross, tomar a cada dia sua cruz and follow e me. me seguir, e siga-me. Né? You know, there is a difference between just being a believer Tem uma diferença entre ser apenas um
Aquela pessoa que acredita, quem crê, where Jesus is just one of the ingredients in your life. que Jesus é só um ingrediente na sua vida, é só uma coisa na sua vida. But a disciple follows Jesus Mas um discípulo segue a Jesus and makes Jesus top priority. e faz de Jesus a sua prioridade principal. As we looked at this verse, Como nós olhamos nesse versículo, nesse texto, to deny yourself is hard. negar-se a si mesmo é difícil. To put him in first place is hard. Colocar ele em primeiro lugar é difícil, But he is Lord. mas ele é Senhor. To carry your cross means something's going to die. E carregar a sua cruz, tomar a sua cruz, significa que algo vai morrer. That's what a cross is for. É para isso que uma cruz serve, foi para isso que ela foi feita. Even when you get sin out of the way, Mesmo quando você sai fora do caminho, God may say, I'm going to take more things out of the way. mesmo quando você achar que você está saindo fora do caminho e Deus vai falar, eu vou tirar mais coisas da sua frente, do seu caminho. It may be hobbies or habits. E Deus provavelmente pode tirar algo que você gosta, algum hábito seu. He may move them out of the way Ele vai retirar essas coisas do seu caminho so that he can become priority. para que ele possa ser prioridade. It's like we have a plate of food É como se a gente tivesse um prato de comida. and there's no more space to put something new. E aí não tem mais espaço para pôr algo novo nesse prato de You comida. have to take something off before you put something new. E aí você tem que tirar algo desse prato para colocar algo novo nesse prato. So the Lord told us to move some things out of the way. E aí o Senhor nos falou para tirar algumas coisas de meio do caminho. It may be video games. Pode ser videogames, It may be sports. pode ser o esporte, Whatever it is, qualquer que seja. move it out of the way so he can be first place. Retire do seu caminho para que ele possa ser o primeiro lugar na sua Where you're vida. following him with your whole heart. Para que você possa seguir ele de todo o seu coração. The more we study discipleship, Quanto mais a gente estudava sobre discipulado, the more the Lord worked on us. mais o Senhor trabalhava na gente. We started writing the movie The Forge. E aí a gente começou a escrever o filme A Forja. I said, Lord, this is powerful. Eu falei, Senhor, isso é poderoso. In a forge, things are made with heat and pressure. E quando você olha o que é uma forja, né? A forja é um lugar que as coisas são feitas com muito calor e muita pressão. Like a sword. Como uma espada, né? Então é um fogo e muita pressão para fazer uma espada. A knife or a spear. Uma faca ou uma lança também. It's heated and molded. É aquecida, né? Então aquece o metal para que o metal possa ali se moldar. Once it's taken out of the forge, it is good for use. E aí quando você retira da forja, está pronto para usar. So we're writing the story about a young man Então nós estávamos escrevendo essa história sobre um jovem, né? who is trying to figure out the direction for his life. Que está tentando descobrir a direção da sua vida. He is living only with his mother, Ele mora apenas com a sua mãe, but she is a praying mother. mas ela é uma mãe que ora. And she says, God, please capture the heart of my son. E ela fala, Deus, por favor, capture o coração do meu filho. Bring people into his life Traga pessoas para a vida dele, that will speak truth to him, que vai falar a verdade para ele. and he will hear it. E ele vai ouvir. As she's praying for him, E enquanto ela ora por ele, a Christian businessman reaches out to him. um cristão, um executivo, um empresário, né, conhece ele, começa a conversar com She ele. gives him a job. I mean, E- he gives him a job. E aí esse empresário dá But- um emprego para ele, But he says, I want to meet with you 2 times a week in the morning. e fala assim para ele, olha, eu vou te dar esse emprego, mas eu quero encontrar com você 2 vezes por semana, pela manhã, antes do turno. He begins discipling him. E aí esse empresário, dono da empresa, começa a discipular ele, He leads him to Christ. levando ele a Cristo. And the young man realizes, E esse jovem I want to be a follower of Jesus Christ. percebe que quer ser um seguidor de Jesus. But he learns discipleship is wholehearted, all of your heart. Mas ele começa a aprender que discipulado, ser discípulo é com todo o seu coração, de todo o seu coração. Because either Jesus is Lord or he's not. Porque ou o Senhor Jesus é Senhor ou ele não é.
There is no in between. Não tem meio termo, não tem meio com isso. At first, it is very hard for him E no começo é muito difícil para ele. because he has to die to certain things. Porque ele tem que morrer para certas coisas. But as his faith goes deeper, Mas quando ele se aprofunda na fé dele em Jesus, something amazing happens. algo maravilhoso acontece. But I'm not going to tell you what Mas it eu não is. vou te contar o que é. You have to see the movie. Você vai ter que assistir o filme. There are some surprises. Tem algumas surpresas. This movie takes place in the same world as The War Room. Esse filme ele é ambientado, né, no mesmo universo de Quarto de Guerra. Acontece ali na mesma realidade ali. The same characters from The War Room are in The Forge. Os mesmos personagens de O Quarto de Guerra estão no filme A Forja. With this movie, we are going after the next generation, Com esse filme nós estamos indo atrás da próxima geração, calling them to discipleship, chamando os jovens para o discipulado, calling them to make Jesus full Lord of their lives, chamando eles para fazer do Senhor Jesus o Senhor das suas vidas, to make him first place, para que Jesus seja o primeiro lugar na vida and deles to follow him with our whole heart. e para seguir Ele de todo o nosso coração. That is what the world needs to see. É isso que o mundo precisa ver. We don't need more lukewarm churchgoers. A gente não precisa mais de crente morno, de gente que só vai na igreja. Either Jesus is Lord or he's not. Ou Jesus é Senhor ou Ele não é. And we say he is Lord. E a gente vai dizer, Ele é Senhor. So, now the hard part. Yeah. E agora a parte difícil. I got very excited writing this script. Eu estava muito animada escrevendo o roteiro. I am a character in the movie. E eu estava me colocando como personagem no filme. But as I was halfway through writing E eu it, estava assim, já na metade do roteiro, quase terminando. where the characters are learning to deny themselves, Na parte que os personagens estão aprendendo a negar a si mesmos, take up their cross and follow Jesus. pegar a sua cruz e seguir a Jesus. And the Lord spoke to me. E aí o Senhor falou comigo. He said, Alex, Ele falou, Alex, are you willing to do this? você está disposto a fazer isso? I said, yes, Lord. Eu falei, sim, Senhor. And he said, take yourself out of the movie. Então, se retire desse filme. Se coloque fora desse filme. I said, what? E eu falei, o quê? I'm a Christian in this movie. Eu falei, eu sou um cristão nesse filme. I'm in our other movies. Eu estou em todos os outros filmes. I'm one of the men in the Forge group Eu sou um dos homens no grupo aqui da Forja, that's discipling the younger men. que está discipulando os jovens, os mais jovens. And the Lord said, this time, take yourself out. E o Senhor falou, Alex, dessa vez, You obey tira me. você do filme, me obedeça. He said, I don't need you on the screen to do my work. Eu não preciso de você na tela para fazer o meu trabalho. So the Lord even said, you need to learn to deny yourself. E aí o Senhor falou para mim, você precisa aprender a negar a si mesmo. So I took myself out of the script. Então eu me retirei do roteiro. And that was very hard. Isso foi muito difícil. My brother came to me. E aí o meu irmão veio, He né, said, falou what are you comigo doing? e falou assim, o que você está fazendo? I said, the Lord told me to do this. E eu falei para ele, olha, o Senhor me mandou fazer isso. So then we started praying again. E aí a gente começou a orar de novo. I said, Lord, help us make the movie powerful Senhor, nos ajude a fazer esse filme de forma poderosa and do it with a high level of excellence. e fazer com um nível de excelência muito grande. And I said, maybe we'll even win some awards. Porque talvez a gente ganhe até alguns prêmios, né, prêmios de cinema. But then the Lord convicted me again. E aí o Senhor me convenceu de novo. Matthew chapter 6. Mateus capítulo 6. He says, either you do your works for your glory or my glory. Ou você faz o seu trabalho, a obra das suas mãos, para a sua glória ou para a minha glória. He said, if you want my rewards, do not seek rewards from men. O Senhor fala nesse texto que se você quer a minha recompensa, então não busque a recompensa dos He homens. said, do not chase awards. Não, Alex, não busque por prêmios. And I was surprised again. E aí eu estava surpreso de novo.
Yes, make the movie with excellence, Sim, fazer o filme com a nossa maior excelência até agora, but do not chase glory. mas não buscar a glória. And I realized how much I still needed to grow, E aí eu percebi o quanto eu ainda precisava crescer. to take up my cross daily and follow Jesus. E que eu precisava pegar a minha cruz diariamente e seguir a Jesus. So even though I struggled, E mesmo que eu estava assim em conflito e estava com dificuldade, I said, yes, Lord. eu falei, mesmo com dificuldade, eu disse sim para o Senhor. I will admit to you, Eu vou admitir para o Senhor, Deus. the acting is better than any of our other movies. E eu tenho que até falar para vocês, a atuação desse filme é melhor que todos os outros filmes. The one I am not in. O filme que eu não estou, a atuação é melhor. And the Lord is using the E forge. o Senhor está usando a forja. And a lot of people are turning to Jesus. E muitas pessoas estão se entregando para Jesus. A lot of men and women are chasing discipleship. Muitos homens e mulheres estão buscando discipulado. Already in America, Já nos Estados Unidos, we're seeing more people start discipleship groups nós estamos vendo cada vez mais pessoas começarem grupos de discipulado. where they keep each other accountable. E são grupos em que cada um presta contas para cada um ali. They meet together and pray Eles se encontram para orar and study God's e word. estudar a palavra de Deus. Older people discipling younger people. Pessoas mais velhas, os mais velhos discipulando os mais The jovens. church needs to do this. A igreja precisa fazer isso. Jesus spoke to the masses. Jesus falava com as massas. Our pastors speak to the congregation. Os nossos pastores, eles falam com a congregação. We need that. Nós precisamos disso. But Jesus also had small groups. Mas Jesus também tinha grupos pequenos, His 12 os disciples. 12 discípulos, He walked with them. que ele andava, caminhava com eles, He answered their questions. respondia as perguntas deles He taught them how to do e ministry. ensinava eles a como fazer e como viver o ministério. The church has to do that as well. A igreja precisa fazer isso também, Preaching pregando and discipleship. e discipulando. So the Lord is saying, teach my church to go back to discipleship. E o Senhor está falando falou para mim que eu precisava ensinar a igreja dele a voltar para o discipulado. Whoever wants the next generation, Aquele que quer conquistar a próxima geração. whoever wants them the most will get them. Aquele que chegar neles primeiro e que quer conquistar eles primeiro vai chegar até eles. The world wants the hearts of the younger O generation. mundo quer o coração da nova geração, da próxima geração. The world wants to teach them how to think O mundo quer ensinar eles, discipular eles a como pensar and what to believe. e em que acreditar. The church has to go after the next A generation. igreja precisa perseguir a próxima geração, precisa ir atrás. we will do that with preaching and discipleship. E a gente só consegue fazer isso pregando e discipulando. So this movie is fighting for the next generation. Então esse filme é uma luta para conquistar a próxima geração. When you see it, yes, you will be entertained. Claro, quando você assistir, você vai ficar entretido, você vai gostar. You may laugh and you may cry, Você vai rir, você vai chorar, but the Lord may speak to your heart. mas o Senhor pode falar ao seu coração. Who has discipled you? Quem está te discipulando? Who can you disciple? E quem você pode discipular? We're not going to grow by addition. Nós não vamos crescer com adição, numa But the- conta de adição. The church can grow by multiplication. A igreja cresce com multiplicação. And we need to go after the next E a gente generation. precisa ir atrás da próxima geração. Jesus is worth it. Jesus vale a pena. He is Lord. Ele é Senhor. So let's do it. Então vamos fazer. Would you pray for this movie? Ele está pedindo para vocês orarem por esse filme. Vocês oram por esse and would filme. you let me pray for you? E vocês deixam que eu ore por vocês também. Permitam que eu I ore. love you in the Lord. Eu amo vocês em Jesus. I'm grateful for you. Eu estou grato pela vida de vocês. May God do a powerful work in Brazil Que o Senhor faça um tremendo trabalho aqui no Brasil. and stir hearts to go after E comece a discipleship mexer nos corações para ir atrás do discipulado. for His glory. Para a glória dele. Amen? Amém? Yes. If you are interested, E se você está interessado,
we asked ourselves this question. Nós perguntamos para nós mesmos essa pergunta. If someone walks out of the movie theater Se alguém, né, depois de ver o filme, sair do cinema and says, I want to be discipled, e falar assim, eu quero ser discipulado, what do I do? o que eu faço? What would we give them? O que a gente entrega para essa pessoa? O que a gente dá para essa pessoa depois do filme? So over the last year, Então, no último ano, we wrote some books a gente escreveu alguns livros and Bible studies. e estudos bíblicos. This is called Devoted to Jesus, Esse livro se chama Dedicado a Jesus, to help someone disciple someone else. que vai ajudar alguém a discipular outro alguém. Você It talk- discipular outra pessoa. It talks about what the Bible says about discipleship. Esse livro fala sobre o que a Bíblia pensa e o que a Bíblia fala sobre discipulado. Short chapters where two people can meet together. São capítulos curtos e a ideia é que duas pessoas possam se encontrar para falar sobre esses capítulos. For teenagers, Para os adolescentes, this book called Count Me In. nós fizemos esse livro que chama Conte Comigo. And Priscilla Shire wrote a book E a Priscilla Shire, que está no filme, também escreveu um livro for women para mulheres, to help disciple other women. para ajudar a discipular outras mulheres, chamados Eu Entrego Tudo. Then finally we have a Bible study E aqui, né, finalmente aqui eu mostro o estudo bíblico for small groups, para pequenos grupos, 8 weeks, por 8 semanas. Então é um estudo bíblico de 8 semanas para pequenos grupos, called Fully Devoted. que chama Completamente Dedicado. The Bible should always be the first book you use. A Bíblia deve ser sempre o primeiro livro que você vai usar. But this is to help you disciple someone else. Mas esses livros são ferramentas para te ajudar a discipular outras pessoas. So if you are interested, all of these are available in the back after the service. Então, se você estiver interessado, todos esses livros vão estar disponíveis ali atrás no stand onde a pastora Vanessa vai estar, para vocês comprarem e adquirirem esses livros. Tudo ali atrás. We have prayed over these books. Nós oramos sobre esses livros. We have cried over these Nós books. choramos e orando sobre esses livros And the também. Lord has taken us deeper as we followed him. E o Senhor tem nos levado de maneira mais profunda conforme nós estamos o seguindo. We want to help the church Nós queremos ajudar a igreja to go deeper in discipleship. para ir mais fundo em discipulado. We need our pastors Nós precisamos que os nossos pastores and leaders in the church e líderes da igreja to preach to the que congregations, pregue para as congregações, but also to disciple in small groups, mas que também discipule em pequenos grupos, just like Jesus did. assim como Jesus fez. Who has someone in mind you could be discipling? Quem aqui já tem uma pessoa em mente que Raise você your hand. quer começar a discipular? Did someone come to Alguém mind? durante a pregação veio you na sua thought about mente que você discipleship? pensou nessa pessoa e pensou, nossa, eu quero discipular essa pessoa. Boom, 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 boom. Who needs to be discipled Quem precisa ser discipulado? and says, I would like this for my life? Que diz assim, eu Yes. quero isso para minha vida. Church, let's do this. Igreja, vamos fazer isso. Let God work. Deixa Deus trabalhar. May I pray for you? Deixa eu orar por vocês. Lord Jesus, I thank you for the body of Christ. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo corpo da igreja, pela igreja. I thank you for what you are doing in Brazil, Eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito no Brasil, in São Paulo, em São Paulo, in this church. e nessa igreja. I thank you for this pastor Eu te agradeço por esse pastor and these people. e por essas pessoas. God, would you guide them Senhor, guie eles. and stir their hearts Senhor, e comece a mexer no coração deles, to pursue you more than anything, para que eles possam te buscar acima de qualquer outras coisas, to move anything out of the way para que eles tirem qualquer coisas que estão no meio do caminho, so you can take first para que o place. Senhor possa ser o primeiro lugar na vida deles. Lord, would you speak to their hearts? Senhor, por favor, fale ao coração deles. Give them someone to disciple, Dê a eles uma pessoa para que eles discipulem. or show them who can disciple them. E também mostre a eles quem que pode discipular eles. We ask you to put your hand on them, Senhor, eu te peço que o Senhor coloque a sua mão sobre that eles, they would be salt and light, para que eles possam ser sal,
that you would move in power para que o Senhor possa mover com grande poder and you would be e glorified. que o Senhor seja glorificado. Lord, help us to deny ourselves. Senhor, nos ajuda a negarmos a nós mesmos, Take up our cross daily pegar a nossa cruz diariamente and follow you. e seguir o Senhor. You are Lord. O Senhor é Senhor. You are Lord. O Senhor é Senhor. You are O Lord. Senhor é Senhor. And we praise the name of E nós Jesus. louvamos, nós agradecemos o nome de Jesus. In your name we E pray. no seu nome nós oramos. Amen. Amém. Thank you, church. Muito obrigada, Thank you, igreja. church. Muito obrigada.